Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o programa Filosofando, abordando, dentro do tema preconceito, a questão da homofobia e da intolerância racial. Saiba, você poderá assistir aos programas Filosofando anteriores através do site tvmundomaior.com.br/programação/filosofando ou pelo youtube.com/filosofando. Também poderá assisti-los através do nosso portal de estudos, do CEF, www.filosofiaespírita.org. Lembramos que através do referido portal é possível fazer downloads da Revista Espírita, por exemplo, de Kardec, que foi objeto de nosso estudo durante 20 programas, e das obras da codificação. Além disso, em sua videoteca, você encontrará todas as gravações de eventos promovidos pelo projeto Estudos Filosóficos Espíritas, além de seminários e, principalmente, os cafés filosófico-espíritas, que é mais uma ideia inovadora do projeto. E gravados pela TV Mundo Maior. Sim. Muito bem, Márcia, dando sequência então ao assunto homossexualismo, homossexualidade e homofobia, nós vamos completar esse pensamento com um parecer do Dr. Ricardo de Bernardi num livro chamado A Patologia do Sexo. Torna-se importante frisar que a homossexualidade não ocorre simplesmente pela mudança de sexo biológico de uma encarnação para outra. Ele está explicando Emmanuel, na verdade, não é? Porque quando Emmanuel diz isso, ele não quer dizer que nós passemos, não é, de uma encarnação para outra num corpo masculino ou feminino. Há uma necessidade de uma adaptação psíquica para que esse processo aconteça, né? O homem e mulher que estão harmonizados e em sintonia com a sua sexualidade, ao reencarnarem no sexo oposto, diz ele, continuarão a emitir harmoniosamente a sua energia sexual. O centro de força genésico que trabalha em equilíbrio expressará essa normalidade através do corpo, conforme a sua fisiologia e anatomia, pelas quais se expressa na nova existência física. A adaptação faz-se automaticamente quando não há distúrbios anteriores. A espiritualidade superior sempre nos esclarece que as reencarnações em sexos diferentes dos anteriores, ou do anterior, não acarreta distúrbios por si só, não acarreta distúrbios homossexuais. As experiências das vidas passadas determinam em nítida polarização energética de espírito, do espírito reencarnante com características masculinas ou femininas. No mais, Márcia, nós vamos deixar um material de pesquisa para que os nossos queridos internautas e telespectadores do Filosofando possam pesquisar. Eu gostaria de encerrar esse assunto com a definição de homofobia, que está tão fartamente descrita pela imprensa, mas que vale a pena nós colocarmos o nosso parecer, que vai ao encontro do parecer do Alto Comissariado das Nações Unidas, que nós dissemos no começo do programa, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né? Em última análise, a homofobia e a transfobia não são diferentes de sexismo, de misoginia, do racismo e da xenofobia. Mas enquanto essas últimas formas de preconceito são universalmente condenadas pelos governos, a homofobia e a transfobia são muitas vezes negligenciadas. A história nos mostra o terrível preço humano da discriminação e do preconceito. Ninguém tem o direito de tratar um grupo de pessoas como sendo de menor valor, menos merecedores ou menos dignos de respeito. Exatamente. Pena que as leis não consigam
terminar com esse problema do preconceito contra os homossexuais, na verdade? Porque as pessoas não mudam, né, Márcia? O tempo passa, mas as pessoas continuam a mesma coisa. Nós temos grandes exemplos na história de sensibilidade de pessoas compatível com suas profissões, inclusive, como no caso de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que de uma sensibilidade extraordinária, não é? Teve um fim muito triste por conta do preconceito sobre ele, né? Então, são exemplos que a história deixa para que nós possamos refletir, assim como o preconceito racial que a gente vai falar agora nesse instante, não é? Preconceito por preconceito, tudo aquilo que não vá ao encontro dos nossos desejos, muitas vezes, e que nós hostilizamos, isso é preconceito, né? Bom, o preconceito racial foi responsável pela criação de sistemas ideológicos totalitários, como o nazifascismo, que acabou por exterminar a vida de homossexuais, de portadores de deficiência física e mental, adeptos de etnias não compatíveis com a filosofia eugênica, raças negras e asiática e judeus. A história só se lembra dos 6 milhões de judeus mortos. Contudo, foram muito mais de 6 milhões os mortos nos campos de concentração europeus, principalmente na Alemanha e na Polônia, né? O sentimento de desigualdade pela cor da pele, exacerbado em todas as culturas, principalmente as de origem indo-europeia, preconizam o sentimento de profunda aversão por negros e afrodescendentes, mas também para outras raças, pois enfatiza a cor branca como a que deve prevalecer como raça superior. Isso é mais um problema, mais uma dificuldade que nós enfrentamos na convivência da nossa sociedade, que não admite o diferente. Esse é o grande problema, Márcia. As pessoas não admitem o diferente, seja ele homossexual, seja ele negro, seja mulher, não é? Sejam as pessoas portadoras de deficiência mental, portadores de deficiência física que não encontram os locais adequados para a sua locomoção e tantas outras coisas que a nossa sociedade precisa repensar de uma forma intensa, mas principalmente agora que nós estamos falando a questão do preconceito racial, né? E o preconceito racial realmente é um dos que mais pesam, né, na sociedade. Porque você falou do nazifascismo, começou com a questão racial, mas envolveu muitos outros preconceitos no meio, contra homossexuais, contra deficientes físicos, etc. Né? Exatamente. Tudo aquilo que não estava de acordo com a ideia de eugenia. Né? Se os nossos queridos internautas forem buscar as definições de eugenia, nós vamos ver que foi uma ideia plasmada pelo nazismo, né, e que teve um desempenho terrível sobre o planeta, né, a desagregação vibratória que eles causaram durante as décadas final de década de 30 até a década de 40 do século passado, a Segunda Guerra, fomentaram a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, né? E tudo isso com base no nazifascismo. Fascismo, inclusive, desenvolvido na Itália por Benito Mussolini, que também trazia a ideia de eugenia, tendo como origem, no seu pensamento, o fato de a Itália ser a herdeira do Império Romano. Então, ele trazia consigo a ideia de que o imperialismo romano deveria renascer através das suas mãos. E uma coisa interessante, Márcia, que uma vez eu li por parte de Emmanuel, né? Emmanuel sugere, ele sempre foi muito discreto nesses comentários, mas ele sugere que Benito Mussolini era a reencarnação de Nero. Então, se nós formos comparar a personalidade, o caráter de Nero, com a personalidade, o caráter e as manifestações de Benito Mussolini, é muito interessante, eles são muito semelhantes entre si. Então, eu não tenho dúvida que era o mesmo espírito, e com aquela hegemonia de poder e de manifestações de eugenia, né? Querendo fazer renascer o Império
de Roma, já morto, né, enclausurado nos seus resquícios arqueológicos, né? É muito interessante como o ser humano, o que o ser humano é, né? E é interessante quando você falou que o preconceito surge quanto a tudo que é diferente. É uma forma também de nos defendermos, né? E uma forma de egoísmo também, né, Sônia? De orgulho e egoísmo. Sabe, Márcia, quando a gente diz assim, quando você diz assim, uma forma de nos defendermos, eu acho que a gente deveria estudar um pouco mais, sob o ponto de vista da psicologia espírita, essa questão do medo, né? O medo faz com que a gente faça tome grandes iniciativas extremamente erradas, né? O medo sempre foi incentivado pelas religiões de cunho vingativo, como foram as monoteístas, não é? Que sempre nos deram a ideia de um Deus cruel, de um Deus vingativo e, portanto, fomentaram o medo no nosso inconsciente individual e coletivo. E isso se manifesta quando nós estamos frente ao diferente, não é mesmo? É interessante, eu estava lembrando daquele programa de Montaigne que nós fizemos. Sim. E que ele fala que a gente tem preconceito contra o índio porque quando ele aparece dentro da sociedade francesa, por exemplo, ele é completamente diferente, né? Então, essa ideia do diferente realmente é um ponto-chave para explicar o preconceito. Exatamente. Mas esse assunto dá pano para manga e nós vamos continuar na semana que vem. Eu agradeço a atenção e digo que a sua companhia é muito importante para nós. Continue conosco. Até lá.